E aí pessoal, beleza? Vamos continuar então com o nosso projeto aqui, ó. Se você está chegando agora, meu nome é Israel Henrique e eu estou ensinando o VBA para você. Estamos construindo esse sistema aqui, ó, tá? Não esse sistema, a gente estamos fazendo uma réplica desse sistema aqui, tá? Então essa aqui, ó, já é a terceira aula dessa nossa semana no VBA. Se você está chegando agora, é muito importante que você assista as duas aulas anteriores que foram dadas ontem e anteontem, tá? Que eu expliquei conceitos importantes sobre VBA, tá? O que a gente vai aprender a fazer nessa aula aqui, ó? A gente vai construir exatamente esse formulário aqui, ó, tá? A gente criou na aula passada um formulário como esse daqui, tá? Para cadastrar produtos, que eu já vou mostrar para você. E nessa aula a gente vai aprender a construir esse formulário, que é o formulário inicial, com essa lista aqui. Quando eu seleciono aqui um filtro, ele faz a pesquisa, tá? Deixa eu limpar aqui, ó, tá? Quando eu seleciono um filtro, ele faz a pesquisa. Tudo isso daqui a gente vai aprender a fazer nessa aula aqui. Então eu vou fechar esse projeto que já está pronto e vamos ir lá para o projeto que a gente está construindo, que é esse daqui, ó. Por enquanto a gente tem apenas esse formulário que já está funcionando. Inclusive a gente clica, por exemplo, numa imagem, eu vou cadastrar aqui um item, ó. Vou cadastrar essa cerveja aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, cerveja Brahma. Cerveja Brahma, eu vou colocar uma categoria aqui, ó, cerveja, a marca é Brahma, né? Então vou botar aqui, ó, Brahma, nem sei como é que escreve, tá ali, tá escrito ali, ó, é B-R-A-H-M-A. Eu vou botar aqui um estoque mínimo, vou clicar em cadastrar e ele vai cadastrar a minha cerveja aqui, ó, tá? Então na aula passada aprendemos a construir esse formulário, tá? A gente vai terminar de construir ele, porque tem um pequeno detalhe aqui ainda que a gente tem que arrumar, e na sequência vamos começar a trabalhar com aquele outro formulário que eu mostrei no início dessa aula, ok? Então é muito importante que você preste bastante atenção nessa aula. Essa aula ela vai ser uma aula bastante densa, com bastante conteúdo, ok? Então é importante que você desligue o teu celular, feche o teu Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa que possa tirar a tua atenção, você deixa de lado nessa aula, para que você consiga absorver o máximo possível, ok? Então vamos continuar aqui, ó. O que faltou na aula passada a gente terminar? Tinha um pequeno problema que era o seguinte, ó. Quando eu cadastro um item aqui, ó, deixa eu pegar uma imagem primeiro. Por exemplo, eu vou pegar esse arroz aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, um arroz, tá? Eu vou cadastrar um arroz. E aqui eu vou colocar a categoria alimento, a categoria aqui, ó, a marca dele, vou botar qualquer marca. O nosso problema era o estoque mínimo. Se eu não preencher o estoque mínimo, ele cadastra o item, tá? Mesmo sem estoque mínimo. Portanto, isso aqui não pode acontecer. O estoque mínimo é um campo obrigatório. Mas eu não posso apenas verificar se esse campo está preenchido. Eu tenho que verificar se ele está preenchido com um número. Porque se a pessoa cadastrar uma letra, vai dar errado também, tá? Então vamos lá. Qual que é o botão que faz o Excel pegar os dados daqui e cadastrar na planilha? É esse botão cadastrar aqui, ó, que a gente cadastrou, que a gente configurou na aula passada. Eu vou dar um duplo clique nele e aqui está o evento BT cadastrar, que é o nome do nosso objeto, underline clique, que é o evento. Então aqui eu tenho os meus objetos que estão lá no meu formulário e para cada um desses objetos eu tenho uma série de eventos. Estamos trabalhando com o evento clique, que é disparado toda vez que eu clico no botão, tá? Então aqui está a minha macro, né? Meu evento clique. Bom, e aqui eu tenho algumas verificações. Primeiro, eu verifico se o campo nome ele foi preenchido. Aí depois aqui ele cadastra na planilha. Depois ele limpa os controles e atualiza no final lá o ID, etc. Tudo isso aqui foi feito passo a passo na aula anterior. Vamos aqui, onde está a verificação, dentro desse if, foi explicado na aula passada como é que funciona o if, a gente vai colocar mais uma condição. Então, inicialmente eu estou verificando apenas se o campo txt ele está vazio. Eu vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó. O que é um ponto de interrupção? Quando eu clico aqui, ó, fica essa linha vermelha, o Excel ele vai parar bem ali na hora que executar a macro, ok? Eu vou executar aqui, ó, abriu, e aqui eu vou clicar em cadastrar, ó. Cliquei em cadastrar, executou a macro,
porém ele parou exatamente nesse ponto aqui, ó. Qual que é o valor da variável n? É 7, porque temos aqui, ó, 6 linhas e vai ser na 7ª linha o próximo registro. Ok, vamos apertando a tecla F8 para ele ir passo a passo. Ele vai verificar se o txt_nome, se o valor, se a propriedade value do objeto txt_nome é vazio. Se ela for vazio, e realmente é vazio, porque não preenchemos nada aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai exibir uma mensagem para mim, preencha o campo nome, e na sequência ele sai da macro, ok? Então isso aqui é um tipo de verificação. Ele verifica se o campo está preenchido ou não. Se não tiver preenchido, ele avisa, ó, preencha esse campo. E aí ele sai da macro, tá? Ele não continua com o processo. Temos que fazer a mesma coisa para esse campo estoque mínimo. Ele também é um campo obrigatório. E vamos verificar aqui, ó, se o valor que está preenchido aqui dentro é um número, tá? Essa vai ser a única verificação. Como é que eu sei? Quando que um valor é um número? Existe uma função no VBA que faz isso. Eu vou apertar a tecla Ctrl G, vai abrir uma janela para mim aqui embaixo, chamada verificação imediata. Essa janela serve justamente para isso, para eu verificar códigos na hora, sem ter que criar macro, nada. Eu escrevo o código aqui e o Excel já verifica para mim, ele já executa para mim, tá? Essa janela ela pode ser exibida também por aqui, ó, exibir, janela, verificação imediata. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou apertar um ponto de interrogação, né? Se eu escrever, por exemplo, 1 mais 1 e der um Enter, ele vai trazer o resultado 2, tá? Então isso aqui é uma janela para verificar instruções. Existe uma instrução chamada uma função no Excel. Na aula passada, nas 2 primeiras aulas, eu expliquei para você exatamente o que é uma macro e o que é uma função. Existem, aliás, procedimentos, né? Procedimentos sub, que são basicamente as macros que executam ações, e existem procedimentos functions, que são funções. E o que uma função faz? Ela apenas retorna para a gente um valor, tá? A gente criou, inclusive, algumas funções para preencher aquelas listas de alimentos, tá? A gente vai usar de novo, vamos criar de novo nessa aula mais funções ainda. Aqui eu tenho uma função nativa do Excel, chamada isNumeric. Essa função possui um parâmetro, ela pede um parâmetro. Que parâmetro que é? É um texto qualquer. Então ela vai perguntar para mim, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses um texto qualquer, e ela vai dizer se esse texto é ou não um número, tá? Se eu colocar aqui o número 1 e der um Enter, o resultado da função isNumeric vai ser verdadeiro. Por quê? Porque 1 é um número, tá? Se eu colocar entre aspas e der um Enter, ele vai trazer verdadeiro também, porque mesmo que esteja entre aspas, o Excel sabe que aquilo ali é um número. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma letra P e der um Enter, ele vai trazer o valor falso, tá? Então, essa função identifica se um valor é ou não um número. Se eu deixar em branco, que é apenas abrir e fechar aspas, ele vai trazer falso, tá? Então, aqui nós temos tudo que nós precisamos. Vamos utilizar a função isNumeric para verificar se o valor que está dentro desse txt chamado estoque mínimo é um número, tá? Então vamos clicar no botão cadastrar e vamos declarar uma variável. Não vamos usar, não vai ser preciso aqui. Aqui, ó, antes do end if, eu vou dar um enter, vou subir um pouquinho e vou colocar else if, ok? Por quê? Porque eu vou fazer uma segunda verificação. Então, dentro do meu if, da minha estrutura if, eu estou verificando se o texto, se o campo nome é um valor, se ele está preenchido. Se não estiver preenchido, ele vai entrar aqui dentro. Caso ele esteja preenchido, então ele vai pular essa instrução, essa verificação, e vai vir para a próxima, que é o else if, tá? E aqui a gente vai fazer a outra verificação, que é else if isNumeric, ou seja, vamos verificar isNumeric. Aí aqui dentro vamos colocar o valor daquela caixa estoque mínimo. E qual que é o valor daquela caixa? É txt estoque mínimo ponto value. Isso aqui vai trazer o valor que vai estar naquela caixa. Então, se isso daqui for igual a falso,
Ou seja, se a função isNumeric for falsa, ou seja, se ela retornar para mim um valor falso, que significa que não é um número, então vamos exibir uma mensagem em messagebox, preencha um valor numérico para o estoque mínimo. Ok. Fecho aspas. Eu dou um vírgula para ir para o segundo parâmetro da minha função em messagebox. VB critical, que é aquele ícone amarelo. Vírgula, o próximo parâmetro, atenção. Ok? Bom, aí eu vou dar um enter. E aqui embaixo eu também vou ter que sair da macro, tá? Exit sub. Porque se eu cair aqui dentro, eu não posso continuar com a instrução. Eu tenho que sair da macro. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó, ok? Para testarmos novamente. Então eu vou clicar no play, eu vou preencher isso daqui, ó, com, por exemplo, feijão. E aqui, ó, estoque mínimo, eu vou deixar em branco. Eu vou clicar em cadastrar, ele vai parar aqui no meu ponto de interrupção. E eu vou apertar a tecla F8 para ele ir passo a passo, linha por linha. Então, primeira verificação. O campo TXT, a variável, a propriedade value do objeto TXTNome é vazio? Não, não é vazio. Está escrito feijão, então existe um valor. Então, se isso aqui não é verdadeiro, se essa instrução, se essa verificação é falsa, ele não vai entrar aqui dentro, ele vai passar reto e vai cair na próxima verificação. Agora, a próxima verificação. O campo TXT estoque mínimo, o valor que está nesse campo, nesse test box, é numérico. O valor que está lá, ó, é vazio, como está aparecendo ali. Ó. Isso aqui não é numérico. Se não é numérico, essa instrução inteira vai ser igual a falsa. Se ela é falsa, ele vai cair aqui dentro, ok? E aí, como caindo aqui dentro, ele vai exibir para mim a mensagem, ó, preencha um valor numérico para o estoque mínimo, ok? Aí ele sai da macro, tá? Então está feita aqui a nossa verificação. Tem um outro detalhe que eu quero fazer aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em estoque mínimo, vou clicar em cadastrar, preencha um campo nome. Eu dei ok, ele continua piscando aqui, ó. Então, quando aparecer para preencher o campo nome, eu quero que ele comece a piscar esse TXT aqui, ó, esse test box. Como é que eu faço isso? Existe um método do objeto testBox que faz isso, que é o método setFocus. Então, aqui dentro dessa instrução, eu vou colocar txtNome.setFocus. Isso quer dizer que ele vai selecionar o txtNome, o campo nome. A mesma coisa vai acontecer para o campo estoque mínimo. Então, txt estoque mínimo.setFocus, tá? Vamos testar aqui, ó. Olha lá. Eu vou colocar o nome, eu vou clicar aqui e vou clicar em cadastrar. Preencha o campo nome. Ele vai selecionar o campo nome. Agora eu vou preencher. Então eu vou agora preencher com um valor correto. Deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui, ó. Pegar esse Danone aqui, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, Danone, categoria, não sei que categoria que se encaixa isso aqui, vou colocar como bebida, que seja, marca Danone, e o estoque mínimo, eu vou colocar, por exemplo, 600, vou colocar a letra P no final, digamos que eu errei, sem querer, cliquei em cadastrar, ó, preencha um valor numérico para o estoque mínimo. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai selecionar o estoque mínimo. Óbvio que já estava selecionado, mas eu vou clicar aqui então. Clicar em cadastrar, cliquei, ele vai selecionar o estoque mínimo, tá? Agora, se eu clicar, agora que tá tudo certo, quando eu clicar nesse botão, ele vai cadastrar o item cadastrado, ó. Aí cadastrou aqui embaixo, tá? Então, esse formulário aqui, ó, ele já está pronto, tá? Finalizamos ele. A única coisa que falta para ficar igual o formulário, aquele que eu te mostrei, é colocar aqui em cima aquelas duas faixas de cores, né? A gente vai fazer no final isso, porque essa é a parte menos importante. O mais importante é a programação, tá? É a lógica da programação. Ok, então esse formulário
Finalizamos. Vamos inserir um outro formulário. Então eu vou clicar em inserir, né? Eu fiz muito rápido. Eu vou apagar aqui e fazer de novo. Vou salvar meu arquivo. Eu vou clicar aqui ó, em inserir user form, tá? Ele vai criar um novo formulário para mim. Esse formulário eu posso arrastar, posso aumentar o tamanho dele, etc. Aqui na janela de propriedades do meu formulário, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome dele. A propriedade name eu vou colocar como form início, tá? Então eu sempre coloco um nome para o meu objeto, que é o nome que eu vou conseguir identificá-lo quando eu estiver programando. E agora eu vou começar a formatar algumas coisas. Primeiro, eu vou formatar a cor de fundo dele. Eu falei isso na primeira ou na segunda aula, se não me engano, que é importantíssimo que sempre que eu coloco um formulário, a formatação que eu aplico sobre esse formulário, ela automaticamente vai ser a mesma formatação de todos os controles que eu inserir no meu formulário. Então, se eu colocar um back color como branco, por exemplo, todos os controles que eu inseri no formulário já vão vir com a cor branca de fundo. Tá? Vou fazer assim. A propriedade fonte eu vou alterar também. Então, vou procurar aqui a propriedade fonte. Cadê? Aqui, ó, fonte. Vou clicar aqui, vai abrir essa caixa, vou botar a fonte TW sem MT. Regular é uma fonte que eu particularmente gosto dela, mas você pode pôr qualquer uma, tá? E vou colocar um tamanho 12, de fonte 12. Repare que não vai ter nenhuma alteração no formulário, você não vai notar nada. Porém, sempre que eu colocar um controle aqui, ó, esse controle já vai vir, ele já vai vir com as propriedades, com a mesma fonte, com o mesmo tamanho de fonte. Tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, um rótulo. Vou clicar em rótulo e vou colocar bem aqui. Ó. Tá? Ele vai vir com o tamanho 12, com fundo branco, etc. E tal, tá? Por isso que sempre que eu ponho um formulário, eu já formato ele para vir tudo depois padrãozinho. Tá? Eu não perco tempo formatando cada controle. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma lista, uma list box. Então nessa aula você vai aprender a trabalhar com list box. A list box ela é quase igual ao combo box. O que é o combo box? Voltando aqui para a aula passada, é essa caixinha aqui, ó, tá? E na aula passada eu ensinei você a trabalhar com essa caixa, a como preencher esses valores de forma automática, de forma dinâmica, ok? E nessa aula a gente vai trabalhar com a list box. As propriedades são iguais, né? Então aqui eu tenho um campo, um controle chamado caixa de listagem. Eu vou clicar sobre ele e eu vou colocar aqui, ó. Vai aparecer isso daqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou arrastar, tá? Assim. Ok. O que vai aparecer, o que vai acontecer aqui na minha caixa de listagem? Nessa caixa de listagem eu vou colocar a lista de valores que eu tenho, que é exatamente essa lista aqui, ó, ok? Então eu vou ensinar para você como é que você usa a caixa de listagem, a list box, como que você preenche essa list box. E aí depois a gente vai começar a programar os códigos, tá? Inicialmente eu vou colocar esses valores aqui na minha list box. Depois a gente vai ter que mudar, tá? Por questões técnicas. Eu vou colocar esses valores inicialmente para poder explicar para você como que ela funciona. Então eu tenho uma list box, tá? Eu vou clicar sobre essa list box, eu vou selecionar esse objeto list box, e aqui ó, na minha caixa de propriedades eu vou pegar a propriedade Special Effect, tá? Que eu sempre pego ela. É para apenas alterar o formato dela. Eu vou colocar a 3 aqui, ó. Essa aqui, ó, 3, tá? Que é a que eu particularmente mais gosto. Essa ela fica com esse formato aqui, ó, tá? Agora, que eu vou fazer aqui, ó? Como é que eu faço para preencher uma list box com valores? Eu vou usar a propriedade row source, tá? Que eu mostrei na aula passada. A mesma propriedade do combo box. Então eu tenho aqui ó, uma propriedade chamada row source. Aqui embaixo, cadê? Aqui está, row source. Eu vou colocar, por exemplo, A1, dois pontos, calma, A1, dois pontos, essa célula aqui, ó, a coluna 9, qual que é a coluna 9?
A, B, C, D, E, F, G, H, I. E essa aqui é o H, até a coluna 8. Isso aqui é que eu quero colocar na minha list box, tá? A1 até H7, que é tudo que eu tenho aqui, ó, ok? Isso aqui é apenas para a gente entender a list box. Óbvio que a gente vai usar códigos para preencher de forma automática. O fato é, vou clicar sobre a list box e aqui, ó, em row source, vou colocar A1, G7. Eu dou um enter e vai aparecer aqui, ó. Primeira coisa que você tem que se atentar: apareceu somente a primeira coluna, tá? Por padrão, a list box vem com apenas uma coluna. Você pode alterar isso através de uma propriedade chamada column count, que é essa propriedade aqui, ó. Basta vir aqui e botar 5. 5 veio até estoque mínimo, 6, 7, 8. Eu quero 8 colunas, então eu vou colocar 8 colunas, ok? Perfeito. Aqui está a nossa list box. Agora eu vou clicar sobre a minha list box e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, para que caiba todos os as minhas colunas aqui dentro, tá? Então aqui eu tenho a minha list box, ó, ok? Bom, agora o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero que essa list box fique com um cabeçalho. Essa list box não tem um cabeçalho, tá? Isso aqui que está aqui dentro, ID, nome, categoria, não é um cabeçalho. Isso aqui, para o Excel, para a list box, é apenas um registro normal, ok? Tanto é que, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou pegar todo mundo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou colar aqui embaixo, e eu vou alterar aqui, ó, até a linha 13, eu vou clicar na list box, na propriedade row source, eu vou colocar até a linha 13. Repare o seguinte, ó, eu tenho a minha list box, apareceu essa barra de rolagem. Quando eu arrasto ela para baixo, cadê meu cabeçalho? Ele desapareceu, tá? Então isso aqui não é um cabeçalho, isso aqui é um registro normal. Como é que eu faço para que isso aqui seja um cabeçalho? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar minha list box, eu vou pegar a propriedade columns heads, tá? Que é a tradução literal, seria cabeça de coluna, alguma coisa assim, mas é cabeçalho, obviamente. Eu vou marcar como true, verdadeiro. Aí o Excel vai colocar para mim aqui o seguinte, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, eu arrasto para baixo, ele fica fixo. Só que peraí, não é esse aqui o meu cabeçalho é esse aqui, ó, ID, nome, categoria. Por que isso aqui acontece? Porque aqui o que eu coloquei aqui em row source, ó, na propriedade row source, cadê? O valor que eu coloco, tem que clicar na list box, obviamente. O valor que eu coloco na propriedade row source, que está aqui, ó, o Excel entende que isso é o corpo da list box, tá? Então se isso daqui, se esse intervalo que eu defini como row source é o corpo da list box, isso daqui, ó, o que está acima disso o Excel entende como cabeçalho, e o que está acima disso é isso aqui, ó, 1, 2, 3, ok? Então se eu quero que isso, se essa primeira linha seja o cabeçalho, então o corpo da minha list box tem que ser a partir da linha 2, tá? Então se você clicar sobre a sua list box e você vier até a propriedade row source e botar aqui, ó, que o corpo começa a partir da linha 2, automaticamente ele vai colocar o cabeçalho como sendo a linha 1, ok? Então resolvemos a primeira questão, que era a questão do cabeçalho. Ainda não está automático, ok? Apenas para você entender as propriedades da list box. Bom, outra propriedade importante sobre a list box que eu quero falar para você, que é a largura da coluna. Repare que o ID, ele não precisa ter essa coluna enorme, tá? Eu posso diminuir a coluna. Como é que eu diminuo? Na propriedade chamada columns width, tá? Então aqui eu vou colocar qual que é a unidade de medida do formulário. É pontos, tá? Não sei o que é pontos. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 30. Olha o que aconteceu, ele reduziu o ID para esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é 30. Agora eu vou dar um ponto e vírgula, vou colocar pronome, aí você vai meio que no olho. Se isso aqui é 30, então pronome eu vou colocar, sei lá, 70. Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Ainda não é um tamanho bom. Vou colocar então
um pouco maior, vou colocar 150. Então 150 vai ser a coluna nome. Ó, agora acho que ficou um pouco exagerado, eu vou botar 130 então. Tá? Aí você vai arrumando no olho. Pronto, a segunda coluna está ok. A terceira coluna categoria, vou colocar 100. Aí, ó. Aumentar um pouquinho, não ficou muito bom. Vou botar 130 também. Ok, então eu tenho nome, categoria. Depois eu tenho a marca. A marca eu posso deixar como tá, mas não sei qual que é o valor. Vou colocar 50. 50, não ficou muito bom. Vou colocar 60. Olha lá. Agora sim acho que está ok. Deixa eu ver. Ok. Agora tem o estoque mínimo. O estoque mínimo vai ser um número também. Então eu posso colocar como 30. Eu aperto ponto e vírgula. Opa, eu vou apertar aqui, ó, ponto e vírgula, 30. Mas aí não coube o título, né? Vou colocar então 50. 50, ok, estoque mínimo. A quantidade também é um número. Também vou colocar 50. Um número não vai ocupar tanto espaço assim. Essa coluna chamada estoque baixo, ela vai apenas dizer para mim se o estoque está abaixo do estoque mínimo. Ou seja, vai apenas aparecer sim ou não. Então eu vou colocar um valor pequeno também de tamanho, 50. 50 também. Ok, agora sim a minha list box está completinha. Os tamanhos que eu defini como sendo os tamanhos adequados, né? Isso aqui vai de cada um, de cada coluna, etc. Ok, então fechamos. Ah, faltou uma coisa aqui, ó, a data. Temos que pôr a data. Eu vou alterar aqui, ó, até para a coluna H. Então vou colocar aqui, ó, G, vou colocar H. Aí vai aparecer a data. Vai aparecer a data ali do lado, ó. Só eu arrumar aqui, ó. Eu posso aumentar o tamanho da minha list box, assim, ó, tá aparecendo a data ali já. Ok. Tá aqui a minha data, mas eu não quero ter que ficar fazendo isso daqui. Então eu vou aumentar o tamanho da minha list box para que não fique essa barra de rolagem aí na horizontal. Assim, ok. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da coluna estoque baixo. Está como 50, mas não está aparecendo totalmente o título. Vou colocar 51, 55. Ok. Agora sim, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui é o seguinte: clicar sobre a list box e a propriedade, você pode alterar a propriedade, a fonte da list box, a cor da list box também, a cor de fundo e a cor do texto, tá? Você não pode alterar a cor da linha. Ou você pinta ela inteira, por exemplo. Back color, vou colocar, por exemplo, uma cor vermelha. Vai ficar inteira vermelha, tá? Então vou voltar na branca. Se quiser alterar a fonte, é só você vir aqui, ó, em For Color e alterar a fonte. Vou colocar uma fonte vermelha, vai ficar tudo vermelho, tá? Então vou deixar como estava, que era o padrão. Preto, né? Acho que era esse aqui, ok. Perfeito. Eu acho que aqui a gente conseguiu ajustar. O que eu ia mostrar, eu consigo deixar a list box centralizada também. Tem a propriedade... cadê aquela propriedade? Tem que clicar na list box, obviamente. Test Align, tá? Essa propriedade é a mesma do test box. Eu clico aqui, ó, e coloco Center. Aí fica centralizado aqui, ó, também. Aqui também, ok? Mas aí vai de cada um, né? Eu prefiro deixar como estava. Eu vou deixar como estava, alinhado à esquerda, ok? Pronto. Aqui está a nossa list box. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, aqui o tamanho final, ok? Perfeito. Agora, essa aqui, agora a gente configurou a list box, ok? Através da propriedade Row Source. Eu vou apenas clicar sobre ela e vou alterar aqui, ó, para ficar pegar apenas a primeira e a terceira linha. Até a terceira linha, para não ficar tão preenchida. A gente vai preencher essa list box não assim, de forma mecânica, né? Que foi o que a gente fez na janela de propriedades. Vamos preencher a list box de forma automática.
Qual que é a propriedade que eu uso para preencher a list box? Estou usando a propriedade rowSource. Tá? Eu posso utilizar uma outra propriedade, que vou ensinar na outra aula, que preenche item linha a linha. Essa propriedade rowSource, ela pega o que está na planilha e só joga para a list box. Eu vou criar agora uma função. Tá? Uma função que vai trazer para mim um endereço. A mesma coisa como fizemos na aula passada, para trazer o endereço para preencher o nosso combo box. Então o Excel ele vai lá na planilha, pega um endereço de células, que está isso daqui, e joga bem aqui nessa combo box. A mesma coisa a gente vai fazer para a nossa list box. Tá? Então aqui no nosso módulo funções, temos duas funções. A função lista categoria e a função lista marca. Essas duas funções preenchem o combo box. Vamos criar uma terceira função. Então, function, chamado lista produtos. Repare que para eu explicar todo esse conceito aqui, leva um certo tempo. Eu vou mostrando para você de forma detalhada como que tudo se organiza, como que tudo funciona. Aí a gente vai montar o código, mas depois que monta o código, o negócio fica perfeito, tá? Você não tem que fazer alteração nenhuma, fica tudo automático, tudo encaixadinho, tá? Então por isso que eu preciso de toda essa introdução, toda essa preparação sobre como funciona cada coisa, tá? Ok, temos uma função chamada lista produtos. Essa função ela vai apenas pegar para mim o intervalo de células que tem a minha tabela, e aí vai jogar para a list box. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui, ó? A primeira coisa que eu preciso fazer, como sempre, é contar quantas linhas existem na minha tabela. Então, vamos lá. Vou declarar uma variável chamada nLinha, ok? Aliás, apenas n. Do tipo integer. Então, é uma variável que vai ser um número inteiro. E aí, qual que é o valor de n? Vai ser igual a... Eu vou colocar o nome da planilha, que é a planilha lista produtos. A planilha lista produtos, ela está aqui, ó. Entre parênteses, o nome dela é wcadastro. Esse é o nome que a gente usa no VBA. Underline w, porque w de worksheet, tá? Wcadastro. Ponto range, ou seja, eu vou pegar a primeira célula, A1, que vai ser a minha referência sempre. Ponto current origin. Ponto rows. Ponto count. Essa instrução eu ensinei para você na aula passada. Se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha, tá bom? Vai contar quantas linhas eu tenho aqui. No caso, 13, ok? 13 linhas. Se eu executar esse código, n vale 13. Ok. Se eu sei que eu tenho 13 linhas, então a minha tabela começa na linha 2, ela sempre vai começar na linha 2, tá? E vai terminar na última linha, na linha n, que é a linha 13. Então eu vou declarar uma outra variável chamada base agora, do tipo range. O que é um objeto do tipo range? É um intervalo de células, tá? E como é que eu faço referência, como é que eu atribuo o valor a uma variável que é um objeto? Eu escrevo set, tá? Então sempre que eu tiver um objeto, uma variável que é um objeto, e eu vou atribuir a essa variável um valor, eu vou utilizar a palavra set, tá? Então sempre que você vê no VBA esse set é porque eu estou atribuindo valor a um objeto, a uma variável que é um objeto. Então, base vai ser igual a wcadastro, que é a minha tabela, a minha planilha, ponto range, eu abro e fecho. Aqui é importantíssimo. Range possui dois parâmetros. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Ó. Esses parâmetros são célula 1 e célula 2. Tá? O que é a célula 1? É a primeira célula do intervalo. E célula 2 é a última célula. Qual que é a primeira célula? É essa aqui, ó. Sempre vai ser essa daqui, ó. Linha 1, linha 2, coluna 1. Sempre vai ser essa. Então, aqui é wcadastro.cells. Ó. Linha 2, coluna 1. Pronto. Essa é a primeira célula. Depois da vírgula, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar a segunda célula. E a segunda célula vai ser linha n, que vai ser a última linha, que vai ser variável, dependendo da quantidade, coluna 8, ok? Linha n, coluna 8. Então aqui, ó, w_cadastro ponto
cells, linha N, coluna 8. Pronto, fechou, fechou. Eu tenho o meu intervalo chamado base. Será que ele funciona? Vou escrever aqui, ó, base.select, só para testar. Vou apertar F8, olha lá, vai atribuir valor à minha variável, vai selecionar a minha tabela, que é exatamente o que eu preciso. Bom, eu já defini o meu intervalo base, mas o que eu preciso desse intervalo? Eu preciso do endereço, do endereço dele, tá? E como é que eu obtenho o endereço desse intervalo? Através da propriedade address, que é endereço. Repare que o Excel é muito simples, é objeto, propriedade, objeto, propriedade. Então, eu vou declarar uma variável agora, din. Aliás, eu não vou precisar dessa variável. Para eu ter o resultado da função, eu sempre coloco o nome da função. Agora eu vou obter o resultado que eu quero. Então eu vou escrever lista produtos, que vai ser o resultado final da função. E o que é esse resultado? É o endereço. Objeto, ponto, propriedade, address. Pronto. Vamos executar. Olha lá. F8, 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 F8. O endereço, ó, A2H13. Ok, fechou. Pronto. Essa função está pronta e ela vai trazer para mim o endereço aonde eu tenho dados. Agora veja que interessante. Na minha list box form início, eu vou dar um duplo clique nesse formulário. Eu vou pegar aqui o evento initialize, que é o evento que é disparado sempre que eu inicializo o formulário. Porém, antes eu vou pegar essa minha list box e vou dar um nome para ela, que foi o que eu esqueci de fazer. Eu vou chamar essa list box de list box produto. Tá? List box produto é o nome dela. Ok. E aí aqui, ó, quando eu inicializar o meu formulário, eu vou escrever o seguinte, ó, list box produtos ponto lista produtos não, é list box produtos ponto row source, ok, igual. E agora o que eu tenho que botar aqui? O endereço de células onde está a minha tabela. E como é que eu obtenho esse endereço? Criamos uma função para isso, que é a função lista produtos. Então a função lista produtos, ela vai trazer para nós o endereço. Então, quando eu inicializar o meu formulário, ele vai chamar a minha função, vai obter o endereço, e aí ele vai trazer aqui, ó, perfeitamente para mim o meu endereço. Tá? Isso aqui é perfeito. Repare que eu tenho apenas duas linhas. Executei, tá aqui, ó, até o 8. Se eu vier aqui, ó, no 8, aqui no finalzinho, e colocar um 9, ó, 9, 10, por exemplo, e não vou preencher mais nada aqui, ó. Na hora que eu inicializo, ó, o que acontece? A mágica acontece. Aparece de forma automática, tá? Então, todo esse processo para a gente deixar o negócio redondo para a gente. Tem uma outra questão agora, importante também, mas que eu tenho que te mostrar para ficar completo, tá? O que eu estou ensinando para você aqui, eu não estou ensinando apenas algumas coisas e deixando outras coisas que são importantes, só para depois eu querer fazer, entendeu? Eu já estou ensinando tudo, tipo, completo, para não faltar nada mesmo. Se eu vier para cá, um detalhe bem simples, tá? Mas que faz muita diferença. Eu vou selecionar essa planilha aqui, ó. Essa planilha aqui, ó. Vou executar. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Cadê a minha lista? A gente fez uma macro perfeita agora. Por que não está funcionando? Ela está funcionando. Ela está funcionando. No entanto, a minha função chamada lista produtos, ela está indo lá fazendo todo o trabalho e está vindo certo. O valor da minha variável, o valor da minha função é A2H15, que é aquela tabela. Porém, como eu estou com essa planilha ativa, ele vai pegar esse endereço dessa planilha e jogar para a list box. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele pegue o valor daquela planilha, que é a planilha cadastro. Então aqui, ó, na propriedade address, eu vou abrir parênteses e vou pegar o parâmetro aqui, ó, external, e vou colocar true. Eu estou dizendo para o VBA, eu quero que você pegue o endereço daquela planilha, independentemente de qual planilha esteja selecionada. Se eu vier aqui agora e executar, repare que o valor da minha função ele está completo agora.
aula 3, que é o nome da planilha, lista produtos, que é o nome da planilha, aliás, aula 3 é o nome do arquivo, lista produtos é o nome da planilha, aí depois vem o intervalo, tá? Agora, se eu for executar aqui o meu formulário, ele vai trazer certo para mim, ok? Então, a nossa list box, ela já está sendo preenchida. Posteriormente, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui. A gente vai pegar dados de outro lugar, justamente quando a gente for filtrar a nossa list box. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns campos aqui, ó. Alguns campos, deixa eu selecionar. Ok. Deixa só, eu vou colocar alguns campos aqui, ó, para a gente poder fazer os filtros, tá? Então eu vou colocar um label bem aqui em cima, bem aqui, ó, botar um label aqui, ó. Eu vou chamar esse label nome, vou nomeá-lo como nome, tá? Que vai ser o nome do produto. Deixa eu só lembrar se eu colocava embaixo ou em cima. Eu vou salvar esse arquivo e eu vou abrir aqui esse aqui, só para eu copiar, né? Tem que copiar igual. Tá, ficava em cima. Primeiro era o código, depois o nome, categoria e marca. Então, código, nome, categoria e marca. Ok. Então, aqui eu vou colocar um label chamado código, que aqui são os primeiros campos aqui mesmo, né? Então, o primeiro campo, ele era o código, né? O ID do produto. Vai ficar aqui em cima. Aí, embaixo, ficava um test box, né? Então, embaixo eu vou colocar um test box. Eu vou clicar aqui em cadê? Caixa de texto, vou colocar aqui embaixo. Ok. Vou clicar sobre ele, vou clicar sobre o ID, botão direito, alinhar às esquerdas. Vou clicar aqui, ó. Eu vou aumentar, eu vou alterar a propriedade Special Effect para o 3 também, que é o que eu mais gosto, que é esse aqui. Ok, esse aqui vai ser o ID do produto, ele não precisa ser muito grande. Eu vou escrever aqui qualquer coisa. Eu sempre escrevo um texto antes para eu poder ajustar o tamanho do meu text box. Pronto, então esse tamanho aqui tá bom. Cabe o texto, ok. Perfeito. Eu só vou agora aumentar um pouquinho ele para cima aqui. Ok. Temos o ID do produto. Eu vou clicar sobre vou clicar sobre esses dois. Cliquei sobre os dois. Vou clicar sobre a list box agora. Botão direito, alinhar esquerdas. Ele vai pegar os dois campos ali, ó, e vai alinhar com a minha list box na parte esquerda. Pronto. Seleciono os dois, arrasto para o lado, segurando a tecla Ctrl. Esse aqui, ó, vai ser o nome do produto. Então, nome do produto. Tá? Eu vou clicar aqui para alinhar na parte de cima, superiores. Esse vou clicar aqui e fazer a mesma coisa, alinhar na parte de cima, superiores. Vou clicar aqui e aumentar o seu tamanho, porque vai ser o nome do produto, né? Deixar o tamanho do negócio aqui, ó. Ok, então temos aqui então o nome, o ID, o nome. Agora vamos colocar um outro combo box. Deixa eu arrumar aqui. Vamos colocar um combo box que vai ser agora a categoria. Então, esse label eu vou copiar e vou colar aqui, ó. E vou colocar um combo caixa de combinação e vou colocar bem aqui, ó. Vou clicar sobre ela, eu vou vir aqui, vou clicar sobre ela e clicar sobre esse daqui. Botão direito, criar o mesmo tamanho, ambos, já vai deixar um tamanho certo para mim. Aqui embaixo eu vou pegar a propriedade Special Effect e vou colocar a número 3, ok? Vou clicar aqui, alinhar superiores. Esse, vou clicar aqui e clicar aqui, alinhar esquerdas, para ficar sempre tudo alinhadinho, tá? Ok, porém isso aqui não é nome, é categoria, tá?
categoria. Ok, Enter. Eu vou aumentar o tamanho. Ok, eu vou arrastar um pouquinho para cá, para aumentar o tamanho do nome aqui, ó. Acho que está muito pequeno. Agora tá bom. Alinhar superiores. Alinhar superiores. E aqui já está alinhado. E vou aumentar o tamanho da categoria também, tá? Eu quero caber tudo aqui depois. Bom, gente, eu tenho esse. Agora vamos nomear esses controles aqui. Só vou colocar mais um, que vai ser a marca, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui a marca. Vou botar bem aqui, ó. Esse eu vou chamar de marca. Ok? E aí tem mais um campo chamado estoque baixo. Esse campo vai ser um checkbox. Eu vou clicar bem aqui, ó, então, sobre a minha caixa de seleção e vou colar ela aqui, ó. Ok? O que é um checkbox? A gente vai aprender a utilizar esse campo, que é o seguinte: eu marco e desmarco. Quando eu marco, eu vou chamar esse checkbox, eu vou colocar aqui, ó, eu vou ter a propriedade caption dele para estoque. O que é isso? Quando eu clicar sobre ele e marcar, eu quero que ele filtre para mim apenas os itens que estão abaixo do estoque, tá? Abaixo do estoque mínimo, aliás. Clica aqui, vamos alinhar. Alinhar superiores, ok. Esse aqui também vai alinhar superiores, ok. Já está alinhado aqui, ó. Perfeito. Agora vamos nomear os nossos controles. Esse primeiro aqui, ó, vamos chamar de txt_id. Então, txt_id, porque sabemos que é um test box. txt_id. Ok. Esse aqui vai ser txt_nome. Então, txt_nome. Ok. Esse aqui é um combo box. cbb categoria. Esse aqui também é um combo box. Então, cbb marca. E esse checkbox eu vou chamar apenas de ckb, de checkbox, estoque baixo. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou clicar sobre esse botão e vai abrir aqui para mim. Alguma coisa acontece aqui, ó, não acontece nada. Ok? No evento initialize do formulário, vamos preencher de forma automática, de forma mágica, esses dois campos aqui, ó. Como faremos isso? cbb categoria .rowSource igual, vamos chamar a função que criamos na aula passada. A função era lista categoria. E o outro como box, que é o cbb marca .rowSource igual a lista marca, que é uma função. Então repare que por que é importante criar função? A gente vai utilizar aquele código várias vezes durante o projeto. Então a gente cria uma função e aí quando a gente precisa do código, a gente só chama a função. A hora que eu executar o formulário, olha aqui, ó, aparece para mim aqui, ó, tá? Então a mesma função ela é aplicada aqui, ela é aplicada nesse outro formulário, é a mesma função, ok? A mesma função. Se eu vier aqui, ó, na minha tabela e acrescentar um produto novo na minha categoria, por exemplo, iogurte, né? Por exemplo, iogurte na minha categoria. Na hora que eu executar aqui, ó, ele já vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui para mim, ele vai aparecer aqui, ó, no formulário de início, ó, categoria iogurte, ok? Então por isso que é importante a gente criar uma função. Criamos uma função e ela funciona, tá? Então a gente vai trabalhando, ensinando, mostrando, mas quando fica pronto, fica perfeito. Ele fica à prova de erros, tá? E se der um erro na função, na macro, você vai lá e arruma uma função que já vai arrumar automaticamente para tudo, tá? Então, ok. Eu só vou tirar isso aqui, essas letras que eu coloquei aqui. Aqui está pronto o nosso formulário. Eu vou arrastar ele para cá, tá? Arrastar bem para cá para baixo, para ficar meio que grudadinho aqui. Perfeito. Agora eu vou mostrar uma outra técnica para vocês. Eu vou pegar esse meu estoque baixo aqui, ó, que está bem aqui, ó. Eu vou clicar sobre ele. Tá vendo que essa caixinha aqui, ó, tá do lado esquerdo, né? Eu tenho uma propriedade aqui, ó, também que eu posso alterar isso. Vou vir aqui, ó,
Deixa eu procurar aqui a minha propriedade. Eu acho que eu não vou encontrar essa propriedade agora. Deixa eu pegar um outro controle aqui que é parecido com esse, que é o Option Button. Esse controle Option Button, deixa eu procurar aqui. Alinhamento. Esse muda. Deixa eu pegar esse aqui. Tá, agora encontrei. Vou deletar esse Option Button. Aqui, ó, eu cliquei no meu estoque nesse controle checkbox, caixa de opção. E aqui eu tenho a propriedade Alignment, que é alinhamento. Se eu clicar aqui e botar Left, ele vai botar o texto à esquerda e vai colocar a caixinha para clicar na direita. Eu vou clicar sobre ele, vou clicar sobre a list box, alinhar as direitas, tá? E esse aqui, ó, eu vou alinhar à esquerda. Ok. Agora eu vou selecionar todos eles, os de baixo apenas. Eu vou clicar em formatar, espaçamento horizontal, criar igual. Ele vai espaçar todos na horizontal de forma igual, tá? Agora, aqui apenas eu vou alinhar os títulos, todos eles, à esquerda. Aí eu consigo distribuir todos os meus campos, os meus controles, através da dimensão da minha list box, tá? Aí ele fica mais harmônico, ok? Ó, ele começa aqui e termina aqui. Perfeito. O que falta fazer agora? Quando eu selecionar alguma coisa, por exemplo, alimento, e clicar em um botão, que eu vou criar esse botão, eu quero que o VBA faça um filtro, tá? Para isso a gente vai utilizar o filtro avançado. Bom, então eu vou criar aqui alguns botões agora. Eu vou clicar bem aqui em cima. Ó. Aliás, antes de tudo, de criar os botões, eu tenho que fazer uma coisa que vai ser importante aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do meu formulário. Eu vou trazer esses negócios aqui para baixo. E eu vou colocar um frame, tá? Um frame é isso daqui, é um quadro. Tá? Um frame tem ele tem várias utilidades. Nesse caso, eu vou deixar ele aqui, não vamos utilizar para muita coisa. Eu vou apenas alterar a propriedade caption dele, eu vou tirar aqui o caption, tá? Ele serve para eu deixar o meu layout um pouco mais bonito, um pouco mais organizado, mas eu uso ele mesmo para programar, porque ele consegue separar os controles em grupos, ok? Só para você ter uma noção, olha só, eu vou colocar dois option buttons, tá? Eu vou falar na próxima aula sobre option buttons. Nessa aula eu vou eu vou usar eles como exemplo. Eu vou colocar alguns checkbox também, tá? Bom, qual que é a diferença entre botões de opção e checkbox? Eu vou clicar nesse checkbox 1, marquei o checkbox 1. Marquei o checkbox 2 também. E marquei esse aqui, ó. Então, checkbox eu consigo marcar vários, tá? Então, digamos que tem uma lista onde você pode escolher várias opções. Checkbox. Agora, digamos que tem uma lista onde tem entre A, B, C e D, onde você tem que escolher apenas uma resposta certa. Option button. Você marcou um, escolheu um. Se você marcar o 2, automaticamente o primeiro é desmarcado, ó. Ok? Olha lá. Então, digamos lá, sexo, masculino ou feminino. Ok. Vai escolher um. Agora, estado civil. Eu quero colocar estado civil. Solteiro ou casado, por exemplo. Aí eu venho aqui e ponho aqui uma opção para o estado civil, então. Eu tenho agora opções de masculino e feminino, para solteiro e casado. A hora que você vai executar, primeira coisa, masculino ou feminino? Masculino. Agora, solteiro ou casado? Casado. Opa, o outro aqui desmarcou também. E agora? Como é que resolve esse problema? Frames. Pega esses dois, joga para dentro do frame, ok? Então eles estão agora em grupos separados, tá? Essa é uma utilidade do frame.
Eu particularmente uso os frames muito para isso, né? Você pode usar os frames para deixar o negócio bonito, como já falei, ou para essas coisas mais práticas e mais importantes, que foi o que eu te mostrei agora, tá? Vamos botar esse frame aqui, e eu vou colocar aqui alguns botões. Eu vou colocar 4 botões. O primeiro botão que eu vou colocar vai ser esse label. Eu poderia colocar, obviamente, botões mesmo, tá? Existem botões mesmo. O VBA tem botões aqui, ó, que você clica. Porém, como eu falei lá na primeira aula, na segunda aula, não me lembro, esses botões são muito feios, tá? Eu não gosto disso. Então eu vou botar um frame. Um frame não, um label, tá? Deixar esse label mais ou menos desse tamanho, tá? E vamos deixá-lo agora bonito, né? Utilizando aquela técnica que eu mostrei lá na segunda aula. Qual que é a dimensão desse label aqui, ó? Esse label, ele tem vou clicar em categorizado, ele tem uma altura de 36, então vamos aqui, ó, na nossa lista de figuras. A altura do label é 36 e a sua largura é 79,5. Agora eu vou criar um botão, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Eu vou criar um botão com aquelas dimensões. Então eu consigo converter pontos, que é a unidade de medida do formulário, para centímetros, que é a unidade de medida dessas imagens aqui, através de uma relaçãozinha que é pontos dividido por 31, que vai dar centímetros. Ok, eu vou clicar sobre esse label, botão direito sobre essa imagem, tamanho e propriedades, vai abrir essa janela para mim. Eu vou copiar isso daqui, ó, vou clicar aqui, eu vou colocar essa largura, né? Então Ctrl C, eu vou clicar aqui, essa largura. Ok, tá aí a minha largura. Clicar aqui, Ctrl C, eu vou definir a minha altura agora. Enter. Então esse aqui é o meu botão. Não vou deixar ele tão assim, redondo, deixar ele mais ou menos assim, meio redondo, tá? E eu vou escrever aqui, então, pesquisar, tá? Então pesquisar. Esse vai ser o meu botão de pesquisar. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da fonte dele. Ok. Assim eu acho que tá bom esse tamanho de fonte. E vou deixar o fundo dele marcado com uma cor meio, então aqui em formatar forma, vou marcar uma cor, digamos, meio cinza, assim, tá? Meio cinza. Acho que não ficou bom, não. Deixa eu pegar aqui esse cinza aqui. Esse cinza acho que está melhor. E uma borda um pouco mais escura. Não ficou bom também. Vou botar sem borda, então. Ok. Aqui é tudo questão de gosto, tá? Ctrl C na minha imagenzinha. E vamos colocar aqui, ó, tá? Seleciona o label, vem na propriedade Picture e cola, tá? Olha lá, colei aqui a minha imagem no meu label. Tá aqui o meu botão. Vamos nomear esse botão, esse label, que é um rótulo, como BT pesquisar, tá? BT pesquisar. E vamos deixá-lo perdido aqui em algum lugar, depois a gente posicionar ele corretamente, tá? Então, quando eu clicar sobre esse botão pesquisar, eu quero que o Excel ele pegue o valor que vai estar marcado aqui, por exemplo, alimento, e filtre para mim só o que for alimento, tá? É isso que a gente vai fazer. Ok, isso a gente vai fazer. Eu estava só dando uma olhada aqui para ver se tinha como alinhar esse alimento aqui, ó, esse combo box com esse daqui, ó. Mas isso aqui é outra coisa, depois você mesmo pode fazer se você achar interessante. Ok, vamos trabalhar então com filtro avançado. O filtro avançado ele vai servir para eu filtrar valores, tá? Então agora uma hora de aula vamos começar a falar sobre filtro avançado. É um conceito novo. Eu vou criar uma planilha nova chamada filtro, ok? Criei uma planilha nova chamada filtro. E eu vou pegar a minha tabela lista de produtos e eu vou selecionar todo o meu cabeçalho, tá? Eu vou selecionar o meu cabeçalho, ele inteirinho aqui, tá? Desde a coluna 1 até a coluna 9, e eu vou colar aqui, ó, tá? Na linha 1 da minha tabela que eu acabei de criar, chamada filtro, tá? Ok. Aí aqui na linha 4 eu vou colar de novo o meu cabeçalho. Ok, então eu tenho aqui a linha 1 e a linha 4. A linha 1 e a linha 2 da minha tabela, que eu chamei de filtro, ela vai servir
para critérios, vai ser um intervalo para critério. E o meu filtro vai ser aplicado exatamente aqui na minha coluna, ele vai ser colocado aqui na coluna 4, tá? Então, como é que funciona o filtro avançado? Para você que não conhece o filtro avançado, tá? Aqui, ó, em categoria, eu vou colocar, por exemplo, alimento, tá? Alimento, ó. Escrevi alimento. Eu vou clicar sobre essa tabela. Eu vou vir aqui, ó, em dados. Aqui no grupo classificar e filtrar, vou clicar em avançado, ó. Ele vai pedir para mim aqui, ó, copiar para outro local, vou marcar para copiar para outro local. Intervalo da lista, ou seja, minha tabela, está onde? É essa aqui mesmo. Intervalo para critério, eu vou selecionar a primeira e a segunda linha aqui, ó. Copiar para esse local aqui, ó. Quando eu clicar em OK, ele vai trazer. Ah, tá. Bom, aqui já não deu certo, porque quando eu faço um filtro avançado, eu só posso copiar eles para a planilha ativa, tá? Então não vai dar certo esse exemplo. Vou fazer aqui mesmo, então. Tá? O exemplo eu vou fazer aqui mesmo. Pelo VBA dá para fazer para outra planilha, mas aqui não dá. Então digamos que aqui é um intervalo para critério, ok? Eu vou escrever bem aqui, ó, alimento. Alimento. E aí eu vou ter aqui embaixo o local para onde ele vai copiar, tá? Vou fazer tudo de novo. Fórmulas, avançado, a minha tabela é essa aqui. Copiar para outro local? Sim. Intervalo para critério vai ser esse daqui. Deixa eu só arrumar aqui minha tabela. Essa aqui é minha tabela. Apagar isso daqui. Selecionar certo aqui minha tabela. Copiar para aqui. Vou clicar nesse botão, ele vai trazer apenas, ele vai filtrar apenas os alimentos, tá? Então isso aqui é o filtro avançado. É isso que a gente vai fazer aqui no VBA, tá? Então vamos lá. Vamos acessar o VBA e vamos criar uma macro aqui nos nossos módulos, ó. Eu tenho o módulo de exemplo, o módulo de funções. E esse módulo 1 aqui, ó. Esse módulo 1 a gente vai usar para criar as macros que vão executar ações, né? Os subprocedimentos. Eu vou criar uma macro chamada filtro. Ok. Eu criei uma macro chamada filtro, tá? Vai fazer o filtro avançado. Essa minha planilha chamada filtro, eu vou nomeá-la também aqui, ó, como w_filtro. Então w_filtro, porque w, porque de worksheet, tá? Então vamos lá. Eu vou declarar uma variável chamada base as range, tá? Base as range. Perfeito. Qual que base que é essa? Então a minha base ela vai ser igual à minha base de dados, tá? Que é todo o intervalo associado à célula A1 aqui, ó, quando eu dou um Ctrl T, que é o current region. Então tudo isso daqui é minha base de dados. Essa base está na planilha de produtos, né, que é a planilha cadastro. Então wcadastro.range a1.currentRegion. Tá? Então tem meu intervalo de dados chamado base. Se eu clicar aqui, ó, se eu escrever base.select e fizer aqui, vai selecionar toda a minha base. Tá? Então eu já tenho uma base. Eu vou declarar outras duas variáveis. Uma vai ser int C, que é o intervalo para critérios, que vai ser um intervalo de células também, ou seja, um objeto do tipo range. Vou declarar uma outra variável chamada destino. Destino vai ser para onde eu vou colar os filtros que foram os dados filtrados, que é um intervalo de células também, ou seja, do tipo range, objeto do tipo range. Agora eu vou atribuir valores a essas variáveis. Então a minha variável int C, que é o meu intervalo para critério, como é um objeto, tenho que botar set int C, vai ser igual a o intervalo que está na minha planilha filtro, aqui, ó, tá? Desde A1 até H9, A1, H9 não, A, B, C, D, E, F, G, H, I, até o I. Então, de A1 até I2 é o intervalo para critério. Então, aqui, ó, int C vai ser W, filtro, é muito importante prestar atenção em qual planilha que está cada célula, tá?
ponto range, ó, A1, desde A1 até I2, né? De A1 até I2 é o intervalo de células onde está meu intervalo para critérios, representado pela variável int c. E por último, a minha variável destino. Então, destino vai ser igual a wFiltro também, ponto range, onde está o meu intervalo, o meu destino, vai ser aqui, ó, tá? De A4 até I4. Então, A4, dois pontos, I4. Como aqui eu já vou deixar preenchido o meu intervalo, o meu destino, com o cabeçalho, tá? Repare que aqui está escrito alimento, ok? Aqui está escrito alimento. Agora eu vou aplicar o meu filtro. Eu vou aplicar o meu filtro na minha base, tá? Nessa tabela aqui, ó. É essa tabela que eu quero filtrar. Então eu vou escrever aqui, ó, base.advancedFilter. Ó, ok. Primeiro parâmetro, Excel filter cap ou filter in place. Ou seja, eu quero criar uma cópia ou eu quero filtrar no próprio local. Eu quero uma cópia. Ok. Criteria range. Intervalo para critério, que nós já definimos como sendo a variável int c, que é esse intervalo aqui. Então aqui, ó, int c. Depois capture range, para onde eu quero copiar, para a variável que definimos como destino, que é isso daqui, ó. Agora, o que vai acontecer se eu executar essa macro? Executei a macro, ele trouxe para cá exatamente os dados filtrados com base no critério alimento, ok? Se eu colocar em marca, por exemplo, Coca-Cola, eu nem sei se tem essa marca, deixa eu ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, a marca 2. Se eu botar em marca aqui, ó, marca 2, eu acho que é assim que está escrito, marca 2, e executar o filtro, ele vai trazer o filtro aqui, ó, tá? Ele vai deletar o que já estava e vai atualizar, tá? Então, essa aqui é a nossa macro chamada filtro. Essa macro chamada filtro, ela vai ser acionada quando eu clicar no botão pesquisar, ok? Então, eu vou clicar nesse botão pesquisar. A primeira coisa que eu tenho que garantir quando eu clicar naquele botão é esse intervalo para critério tem que estar limpo. Porque isso acontece muito. O cara vem aqui, põe um valor e esquece de alterar. Aí sempre que ele faz um filtro, o filtro nunca funciona, porque tem um critério aqui que não está sendo considerado, não está sendo encontrado, tá? Então a primeira coisa vai ser limpar aquele intervalo para critério. Então range, ó, quando eu clicar no botão wFiltro, que é essa planilha, .range, muita atenção, eu tenho que limpar apenas a linha 2, tá? Não vou limpar o cabeçalho. Então é A2, dois pontos, e 2, tá? Apenas a linha 2. Ponto clear. Então eu vou usar o método clear. O método clear, ele limpa a célula completamente, incluindo não só o texto, mas ele limpa o texto, limpa a formatação, ele limpa tudo, tá? Vamos limpar tudo. Cliquei no botão pesquisar, ele vai limpar tudo. Depois que ele limpar, ele vai preencher aqui, ó, com o filtro, né? Que vai ser justamente os valores que vão estar aqui nesses test box. Então eu já nomeei os test box, eu já sei quais são esses valores. Então eu vou escrever lá que w_filtro, que é a minha planilha, ponto. Eu vou utilizar agora a propriedade cells, tá? Ponto cells, linha 2, coluna 1, ponto value. Bom, linha 2, coluna 1 é o ID aqui, ó, tá? Linha 2, coluna 1, ó. Linha 2, coluna 1 é o ID. E o ID é o meu txt ID, ponto value. Ok. Depois, só vou copiar aqui, ó. Depois na linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 2 é o meu nome, ou seja, txt nome, ponto value. Sempre ponha ponto value, tá? Depois a minha categoria e a marca. Então na linha 2, coluna 3 agora, vai ser igual a txt é um combo box cbb categoria ponto value. E por último, na linha 2, coluna 4, ponto value vai ser o cbb marca ponto value, ok?
Tem mais um parâmetro ainda que é o estoque baixo, mas vamos fazer apenas mais para frente, tá? A gente tem que ir por partes. E depois que eu fizer isso, que eu preencher esses dados, eu vou chamar a nossa macro filtro. Então, call filtro. Então, eu preenchi os dados, agora eu chamo o filtro. Eu vou utilizar o filtro várias vezes, por isso que eu fiz uma macro só para o filtro. Vou botar um ponto de interrupção agora. Um ponto de interrupção não, eu vou escrever aqui, ó, stop, tá? Para a macro parar bem aqui, ó. Vamos executar. Eu vou pegar uma marca aqui, ó. Aliás, eu vou escrever aqui em nome, ó, açúcar, tá? E vou clicar no botão pesquisar. O que acontece? Ele para no stop. Agora ele vai preencher, ele vai limpar esse intervalo, limpou. Ele vai preencher essas células aqui, ó. Então a primeira célula está em branco, o meu controle aqui está em branco, ele não preenche nada. O meu controle nome está escrito açúcar, então ele vai colocar nessa célula o valor açúcar, olha lá. A mesma coisa para os outros dois. Depois ele vai chamar a macro filtro, que vai fazer o que eu já te mostrei, que é o filtro, filtrar apenas os açúcares, tá? Perfeito. Então a nossa macro que filtra, ela já está funcionando. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, depois de aplicar o filtro, eu preciso pegar esse intervalo filtrado e colocar na minha list box, tá? A gente fez uma função para isso, que é essa função aqui, ó, a função lista produtos. Porém, lembre-se que a função lista produtos, ela está pegando os produtos dessa tabela aqui, ó. Então, por isso a gente vai alterar agora. A gente vai pegar os valores da tabela filtro, ok? Então, o que eu tenho que alterar aqui, ó? Primeiro, a variável n. A variável n, ela diz para mim qual que é a quantidade de linhas. A quantidade de linhas da minha tabela. Então, não vamos mais utilizar a tabela wCadastro, agora é a tabela wFiltro. E o parâmetro, a célula inicial, não é mais a célula A1, é essa aqui, ó, a célula A4. Então, A4. Isso aqui vai trazer para mim o total de linhas que eu tenho. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, n é igual a 3. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 3 linhas. Porém, começa na linha 4, então eu tenho 3 linhas para cima que não estão sendo consideradas. Por isso, eu tenho que somar 3, mais 3. Tá? Então, o verdadeiro valor de n é 6, que é a última linha da minha tabela, ok? Então, a minha variável base, agora, ela é a planilha filtro, ok? Aqui onde está cadastro é filtro, é a planilha filtro. A linha inicial não é mais a linha 2, é a linha 5 agora, tá? É a linha 5. E a linha final é a linha N, ok? E a minha coluna, aliás, desculpem, linha inicial é a linha 5 e a coluna inicial é a coluna 1, ok? Linha final é a linha N e a coluna final vai continuar sendo a coluna 9, tá? Vou colocar a coluna 9, não tem problema colocar a coluna 9, ok? Aí ele vai trazer, aqui não é cadastro, né? Aqui é filtro, tem que alterar nos três, nos filtros, nos três, ok? Aí ele vai trazer o meu novo intervalo, ó, a hora 3, tabela, planilha filtro, A5 até A6, tá? O que vai acontecer? Depois que eu fizer esse filtro, eu fiz o filtro, eu cliquei no botão pesquisar, eu chamei o filtro, e depois que eu chamei o filtro, ele filtrou, então eu vou atribuir esse intervalo à minha list box. Então, lista produtos, né, que é a minha list box, ponto row source vai ser igual a, vamos chamar a nossa função, que é lista produtos, ok? Vamos tirar esse botão, esse negócio daqui, esse stop daqui. Eu vou clicar em pesquisar, ele traz todo mundo, porque não tem nada filtrado. Se eu colocar alimento e clicar em pesquisar, ele já filtra para mim alimento, tá? Tá perfeito.
Um porém agora, um detalhe importante, eu vou até salvar o arquivo aqui para não dar erro, tá? Coisas que você tem que saber que podem acontecer, tá? Por isso que aqui, né, nessa semana eu já mostro todas as possibilidades. Se eu não filtrar ninguém, vai trazer todo mundo. Porém, se tiver um valor que não existe, ele vai bugar. Olha o que aconteceu aqui, ó. A primeira linha veio para cá. O que aconteceu aqui? Quando eu faço um filtro desse daqui, ó, ele não filtra nada, tá? Ele ficou em branco. Aí aqui a minha função filtro, ela fica bugada também, porque a minha linha N é 4, tá? É 4. Porque eu tenho apenas uma linha aqui, tá? Eu tenho apenas uma linha. Com 3 fica 4. Então a minha linha final, ela vai ser a linha 4. Lembra que nós definimos que a linha inicial é a linha 5, a linha do corpo da tabela? Mas se a linha 5 é a linha inicial e a linha 4 é a linha final, isso aqui acaba sendo o meu corpo da tabela. Então, e se isso aqui acaba sendo o meu corpo da tabela, é justamente por esse motivo que apenas... Deixa eu finalizar aqui. É por esse motivo que a minha tabela fica assim, ó, com a primeira linha aqui e a segunda linha em branco, porque isso aqui é o corpo da tabela, tá? Aí o cabeçalho fica em branco, fica vazio. Então por isso a gente tem que alterar, fazer uma verificação para saber se a minha variável n, para saber se tem algum valor filtrado aqui, ó, ok? Então vamos fazer um C aqui, ó. Se n for igual a 4, ou seja, se n for igual a 4, significa que não tem nada filtrado, então a minha base, ela vai ser igual, aliás, vou fazer diferente. Vamos deixar ele definir a base, ok? Como um intervalo que já era, mas aí embaixo a gente faz uma verificação. Se o n for igual a 4, então a base base não vai mais ser isso daqui, a gente vai alterar. A base ela vai começar aqui, ela vai ser apenas a linha 5, tá? A base não, desculpe. A nossa base mesmo, estou me perdendo. Então, a base vai ser apenas isso daqui, ó. Então base vai ser igual apenas a linha 5, que vai ser, então vamos botar direto aqui, ó, w filtro.range A5 H5, dois pontos H5. Ok. Aqui end if. Vamos fazer um teste agora. Botar um ponto de interrupção aqui. Vamos executar o nosso formulário. Ele parou bem aqui, ó. Repare que o n ele é 4. Então ele vai definir a base, porém essa base está bugada, lembra? Se o n for 4, ele vai redefinir a base, que vai ser apenas a linha 5. E aí, ó, a base agora é apenas a linha 5. E aí aqui, nosso formulário, deixa ele preencher todo mundo que tem que preencher, ó. Ele põe certo o cabeçalho, porque agora apenas a linha 5 é a nossa base, é o nosso corpo da tabela, tá? Aí se eu tiver um valor que existe, ó, deixa eu tirar esse ponto de opção, aí ele faz certo, tá? Então está pronto agora nossa list box, tá? O que falta fazer aqui, ó? Eu vou deixar esse botão de pesquisar aqui, eu vou arrastar ele para o lado e vou criar um outro botão. Esse botão vai se chamar, ele vai apagar o que vai estar aqui. Porém, quando eu inicializar o meu formulário, deixa eu ver, não, tá, quando eu inicializo o formulário ele já está trazendo certo, não está trazendo certo não, ok, quando eu inicializar o meu formulário, eu quero que ele faça o filtro. Repare que aqui, ó, tem um filtro, tem um critério que ficou perdido ali, ó, alimento, tá? Isso acontece porque eu tenho o meu formulário, meu form início, e digamos que eu faça um filtro. Eu vou filtrar aqui, ó, por exemplo, Pepsi. Não tem, deixa eu pegar um que tenha. Marca 2. Ó, filtrei marca 2.
Aí eu fecho. Quando eu fecho, aquele marcador ele permanece ali, tá? Aí quando eu volto e inicializo de novo, ele vai trazer isso aqui. Eu não quero que aconteça isso. Quando eu inicializar o formulário, eu quero que ele traga tudo, tá? Então quando eu inicializar o meu formulário, aqui ó, no user form, no procedimento initialize, eu vou chamar o botão pesquisar, tá? Eu vou chamar o botão pesquisar. Basta eu chamar o botão pesquisar. Como é que eu faço para chamar o botão pesquisar? Aqui no evento initialize eu apenas faço referência a ele. Isso aqui, esse código eu vou tirar, ok? E aqui embaixo eu vou escrever bt pesquisar. bt pesquisar underline click, ou seja, eu vou simular o clique no botão pesquisar, quando eu inicializar o meu formulário. Então eu inicializei o formulário, ele clicou no botão pesquisar. Como não tem nada marcado aqui, ó, ele foi lá e filtrou sem nada. Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, marca 2, pesquisar e fechar, e se eu retornar o formulário, ele vai voltar de novo com todas as informações, tá? Outra coisa que eu vou fazer, o botão, esse botão aqui, ó, ele vai se chamar apagar, tá? Apagar, vamos chamá-lo de apagar. Deixa eu clicar aqui em tabela. Ou limpar, limpar. Então, botão limpar. Vou dar um Ctrl C, né? Vou clicar sobre esse botão aqui, que é o label 5. Vou botar aqui em picture, limpar. Eu vou nomear este botão como aqui em name, na propriedade name, eu vou nomeá-lo como bt limpar. Perfeito? Eu vou dar um duplo clique nesse botão. O que esse botão limpar vai fazer? Ele vai apenas limpar os nossos controles. Então w underline, aliás, w não, tô ficando louco já. É txt nome, txt id, ponto value igual a vazio, tá? Eu posso escrever também assim, ó, txt nome, ponto value igual a empty, que é a mesma coisa, é uma constante que significa vazio. Depois cbb categoria, ponto value igual a empty, e por último cbb marca, ponto value igual a vazio, tá? Fiz de duas formas diferentes que significam a mesma coisa. Eu vou escrever, por exemplo, o ID 3, se vou clicar em pesquisar, pesquisou o ID 3, tem dois ID 3 inclusive, porque a gente tinha dado Ctrl C, Ctrl V aquela vez, né? O ideal não é que fique repetido, depois a gente arruma. Ok. Agora, quando eu clicar em pesquisar, ele vai limpar todo mundo. Ok, mas eu quero que ele limpe todo mundo e na sequência faça o filtro. Então, basta que eu clique no botão, que eu chame o botão pesquisar. Então, bt pesquisar, tá? Ó, bt pesquisar underline clique. Então, quando eu clicar em limpar, ele vai limpar e já vai acionar o clique no botão pesquisar, tá? Que é a mesma coisa que eu pegar todo esse código aqui e colocar dentro do botão limpar. Não precisa, eu posso chamar o botão pesquisar. Então, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, nome, C, tudo que começa com C, pesquisar, vai trazer café, cerveja. A hora que eu limpar, ele limpa e já filtra todo mundo, ok? Então aqui temos já dois botões. Vamos criar um terceiro botão que vai se chamar novo produto. Eu vou então arrastar esse aqui para o lado, segurando a tecla Ctrl para fazer uma cópia. Vou nomear, vou alterar a propriedade name para bt underline novo. E aqui eu vou escrever novo para criar o nosso modelinho de botão. Então novo, Ctrl C nessa imagem, clica sobre ele, vem até a propriedade picture, Ctrl C e Ctrl V. O que esse botão novo vai fazer? Ele vai exibir o nosso formulário no que criamos na aula passada, que é o form cadastro. Então aqui, ó, duplo clique sobre o botão. Quando eu clicar sobre esse botão, form cadastro, que é o nosso objeto, vamos chamar o método show. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho esse formulário, cliquei no botão novo, aparece um produto novo. Vamos cadastrar um produto novo. Vou clicar em imagem, deixa eu pegar uma imagem bem bonita aqui, ó. Vamos pegar agora
essa Coca-Cola 2 litros. Vamos chamar isso aqui de Coca-Cola 2 litros, categoria bebida, marca Coca-Cola, estoque mínimo 500. Vou clicar sobre esse botão cadastrar, ele vai cadastrar. Ok, cadastrou na base. E ele cadastrou na base, obviamente. Está aqui, ó, a nossa Coca-Cola, né? Inclusive, eu vou até tirar aqui os duplicados, que nós não precisamos mais, do 8 até o... Não. Do 1 até o 8 eu vou tirar todo mundo. E aqui eu vou deletar essas linhas só para ficar certinho aqui, ó, tá? Quando eu cadastrar um item novo, aqui, ó, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso atualizar a minha list box, correto? Porém, agora é importante. Esse botão aqui, ó, é esse botão aqui, ó, que vai exibir para mim o meu formulário através do método show. Então, quando ele chegar nessa parte do código, ele vai exibir o formulário. E ele só vai prosseguir com o código depois que fechar o formulário. Para te dar um exemplo, ó, msgbox botei uma mensagem qualquer aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão, exibir o formulário. Mas lembra que nesse botão tinha um código que exibia também uma mensagem? Essa mensagem não vai ser exibida enquanto eu não fechar o formulário. Fechei o formulário, exibiu a mensagem, ok? Só que ao invés de eu colocar esse msgbox, eu vou apenas colocar para atualizar a minha listbox. Como que eu atualizo a minha listbox? Eu chamo a macro filtro para fazer o filtro, então call filtro, e depois que eu fizer o filtro, eu atualizo a listbox através da propriedade, então listbox produtos.rowSource listbox produtos, listbox produtos.rowSource, vou chamar a função lista produtos, tá? Quando eu fizer isso, automaticamente o item que eu cadastrar deverá aparecer na minha listbox. Vou clicar em novo, vamos pegar uma imagem aqui, ó. Pegar a imagem agora, carne moída. Vou então botar lá uma carne moída. Carne moída, categoria. Vou botar carne mesmo, não tem essa categoria, mas eu vou colocar carne. Marca, eu não conheço marca de carne, tá? Então vou botar, sei lá, qualquer um. Vou deixar em branco, Estoque mínimo, digamos que seja 100. 100 o quê? 100 quilos, isso vai depender de quem estiver programando também. Vou clicar em cadastrar, ó, ele cadastrou o item. Na hora que eu fecho o formulário, já aparece aqui embaixo a carne moída, ok? Perfeito, né? Está funcionando. Então o nosso sistema ele está quase pronto. Esse caption aqui ó, do meu formulário, tá vendo que aparece aqui ó, caption, ó, user form 1, eu posso alterar isso tanto pela minha propriedade caption aqui na janela de propriedades, aqui ó, em caption, como também em tempo de execução. O que é em tempo de execução? É enquanto o código está rodando. No evento initialize do meu formulário, eu posso fazer isso, ó. User form é form início ponto caption igual a, digamos, lista de produtos, ok? Na hora que eu executo, ó, lista de produtos. Uma outra forma de eu me referir a esse formulário, eu me refiro ao formulário através do nome dele. Porém, se eu estiver escrevendo o código dentro do próprio formulário, o qual estou me referindo, eu escrevo me.caption. Tá? Quando eu escrevo me, ele já sabe que eu estou me referindo a esse próprio formulário. me.caption igual a lista produtos. Tá? Eu vou exibir lista de produtos. Tá? Então está aqui funcionando o nosso formulário. O que falta a gente fazer aqui? Ó? Esse aqui novo já está perfeito. Falta colocarmos aquelas desenhos aqui, né? Aquelas figuras, aquelas imagens. Imagens não, aquela listra bonita. Aqui também a gente vai colocar também. Mas o que falta fazer de importante agora é aqui. Ó. Eu vou
colocar um botão bem aqui, ó. Esse botão eu vou chamar de... aliás, esse aqui era novo produto, tá? Então eu vou botar como novo produto. Novo produto, tá? Vou dar um Ctrl. Repare que ele já não coube, vou diminuir um pouquinho a letra aqui. Ok. Ctrl C. Vamos entrar no VBA. Aqui onde está novo, eu vou colocar a imagem aqui, ó. Picture. Cadê o Picture? Propriedade Picture está aqui. Ctrl V. Ok. Novo produto. E esse botão que eu acabei de colocar aqui, ó, eu vou nomeá-lo como BT Stock. BT Stock. E aqui eu vou escrever Stock. Stock. Ctrl C. Aqui eu vou colocar Stock. Aqui na imagem eu vou colocar Stock. Perfeito. Ok. Aqui está. Eu vou pegar então, eu vou deixar esse, pegar esse frame, ó, pegar esse frame, trazer um pouquinho para cá. Eu quero alinhar esse botão com esse negócio, não sei se vai dar certo. Alinhar esse não dá, porque está dentro do frame. Posso botar o meu frame aqui também, deixar esse negócio bem aqui. Vou alinhar todos eles às esquerdas. Esse, depois esse. Alinhar superiores agora. Eu vou arrastar um pouquinho para cá, arrastar um pouquinho para cá e vou deixar esse botão aqui. Aí eu seleciono, já desalinhei tudo. Alinhar de novo as esquerdas, as superiores. Formatar, espaçamento horizontal, criar igual. Ok. Para ficar todos bonitinhos aqui, alinhadinhos aqui. Depois eu pego esse frame e jogo ele para cá, de forma que esses botões fiquem alinhados com isso aqui, porque eu vou depois deixar esse frame oculto, tá? Mas esse frame tem uma utilidade aqui que a gente vai entender só na última aula, tá? A utilidade desse frame aqui. O que ele tá fazendo aqui, esse frame? Ok, por enquanto deixa ele aí. Esse botão que eu acabei de colocar, chamado Stock, ele vai servir para uma coisa. Quando eu vou selecionar um alimento, por exemplo, Danone, e clicar em Stock, vai abrir a nossa última janela, onde eu vou inserir mais Danones no meu estoque, ou eu vou tirar mais Danones. E aí, quando eu inserir ou tirar, ele já vai atualizar para mim a minha quantidade, e vai verificar se o estoque está baixo. E temos que verificar também esse campo aqui, ó, estoque baixo, tá? Então, por hoje, a gente finalizou esse daqui, tá? A gente finalizou esse formulário. Na próxima aula a gente vai criar a outra janela, tá? Para inserir quantidades de produtos no nosso estoque, tá? Vai ser uma aula também bem densa, porque a gente vai trabalhar com... Vamos criar mais funções, vamos trabalhar com estruturas de repetição, que eu ainda não mostrei para você. Vamos trabalhar com for next, que é uma estrutura que percorre linhas. Que mais que a gente vai fazer? Além das estruturas de repetição, vamos trabalhar com, ter que criar uma função para ir lá no estoque e contar quanto tem. A gente vai trabalhar com funções, com worksheet function. O que é uma worksheet function? É uma função que tem na planilha e que eu consigo trazer para o VBA, tá? Só para você ter uma ideia. Por exemplo, existe uma função chamada aleatório entry. O que a função aleatório entry faz? Ela sorteia um número aleatório entre dois números. Então, inferior, por exemplo, argumento inferior 1, que é o número inferior, e 100. Eu dou um Enter, ele traz para mim o número 20, ok? Agora, veja que interessante, nessa mesma célula aqui, ó, que eu estou selecionada, eu vou vir no meu módulo de exemplo, e eu vou escrever aqui, ó. O seguinte, ó. Range. Como é que eu faço para fazer referência a uma célula selecionada? Aliás, selection, active cell, ActiveCell.value. ActiveCell é a célula selecionada. Nessa célula eu vou colocar exatamente a mesma função, aleatório entry. Qual que é a função aleatório entry aqui no VBA? Worksheet function, ou seja, a função da planilha. Na hora que eu aperto ponto,
todas as funções da planilha aparecem para mim no VBA. Aleatório Entry é Rand Between, tá? É exatamente a mesma função, os mesmos parâmetros. Eu quero sortear um número entre 1 e 100 e quero colocar esse número na célula ali, ó, tá? E aí eu vou executar minha função aqui, ó. Executei, ó, ele botou um número aleatório entre 1 e 100, tá? Então, a mesma função que eu tenho na planilha, eu consigo trazer para o meu código. Qual que é a grande vantagem? É que quando eu trago a função para cá, ela não coloca na barra de fórmulas aquele igual, tá? Ele traz direto a resposta. Isso não deixa a minha planilha pesada, tá? Então eu posso fazer PROC-V, eu posso utilizar o Worksheet Function para fazer PROC-V. Então, qual que é? Existe uma grande diferença. Eu tenho uma tabela com 100 mil linhas e faço igual PROC-V e dou um duplo clique e arrasto para baixo. Pode travar o computador dependendo. Ou eu posso ir no VBA, escrever lá o Worksheet Function, VLOOKUP, que é o PROC-V, e aplicar nas 100 mil linhas num piscar de olhos, tá? E sem pesar o computador, porque ele não fica botando a fórmula ali na tabela, na planilha, ele põe só o resultado. A gente vai aprender a trabalhar com o Worksheet Function na próxima aula, justamente para contar quantos registros entraram, quantos saíram. A gente vai fazer um soma-C, mas através do Worksheet Function, ok? E aí vamos trazer para a nossa lista. A gente vai preencher essa lista aqui, ó, essa coluna aqui da nossa lista, tá? De quebra, vamos preencher também se o estoque está baixo, ok? Então, tudo isso na próxima aula. A próxima aula é importantíssima também. Beleza, galera? Por hoje foi só, tá? Foi bastante conteúdo novo. Você trabalhou com Listbox, você aprendeu a fazer filtro avançado, você conheceu outros controles novos dos formulários, ok? Então, por hoje era só. Amanhã a gente continua. Beleza, galera? Um forte abraço e até lá.